momento crítico da nossa sociedade, ele demanda uma reflexão. Um momento crítico pode ser uma transformação social, uma grande inovação ou um processo de mudança profissional. A reflexão que vem junto com esse momento crítico, ela idealmente deve ser positiva. Dessa reflexão, devemos tirar a melhor análise sobre o cenário e melhorarmos como profissionais, como pessoas e como sociedade. Infelizmente, quando nós falamos de novidades, de inovação, de novas práticas, as reflexões às vezes são, ou geralmente são, negativas. Elas abordam e visualizam a inovação no pior dos cenários. E isto é uma prática que tem se tornado comum quando falamos tanto do ensino à distância como das inovações tecnológicas relacionadas à medicina. Na minha opinião, isso tudo não passa de uma confusão do que é, de fato, o conhecimento médico. Conhecimento médico é o fim da nossa jornada. É onde nós alcançamos a melhor da nossa prática e entregamos como médicos a melhor assistência ao nosso paciente. Não é o meio. O meio é a nossa resiliência e é nosso treinamento prático diário. Existe uma confusão de a quem pertence o exercício de pensar ou de construir algo. Nós não podemos delegar a outros nosso exercício de pensamento. Essa confusão faz com que nós, médicos, acreditemos que as inovações em medicina são ruins porque outros inovam e não os médicos. E isso só acontece porque nós, médicos, delegamos o nosso exercício de pensar e de criticar. Os médicos devem ser protagonistas das transformações e das inovações. Aí então, sendo protagonistas e tendo uma solução ou um resultado negativo, aí sim, nós podemos culpar a inovação. Até esse momento chegar, os culpados somos nós. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Hipocast, podcast que quer discutir saúde com liberdade. Eu sou Vinícius de Souza, sou médico e sou diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o CIMERS. Nessa semana nós vamos conversar sobre um processo que vem acontecendo na nossa sociedade como um todo, mas como tantos outros foi acelerado durante a pandemia, o ensino à distância na medicina. Muito obrigado, então, Guilherme Peterson, William Adami, por estarem aqui com a gente conversando sobre inovação e específico EAD, né? Guilherme já é conhecido da casa, mas Adami aqui a gente tem um pedágio, né? É uma regra que tem que seguir, o resto a gente não precisa seguir regra nenhuma. Que é quem é você e por que você faz o que faz. Guilherme, pode responder de novo até, mas o pessoal que ouve já te conhece. Então, Adami, muito obrigado por estar aqui hoje conosco. Quem é você e por que você faz o que faz? Legal, sou o William Adami, sou acupunturiatra de formação, sou pai da Helena e provavelmente do Ângelo, que está chegando aí finalzinho de janeiro, e esposo da Suzana, né? Também, se não mencionar, às vezes fica ruim, né? Vai sobrar para mim depois. E trabalho também no Hospital Moinhos de Vento com o portfólio dos projetos de educação do PROAD, que é um programa do hospital junto do Ministério da Saúde, um programa com hospitais de excelência, que se chama, tem outros 5 hospitais em São Paulo, né? O Einstein, o Sírio, o Alemão Oswaldo Cruz, o HCOR e a Beneficência Portuguesa, e nós aqui com o Moinhos de Vento. Então a gente trabalha com projetos de educação para aperfeiçoamento do SUS. Então não necessariamente só médicos, né? Um perfil multiprofissional. E gosto muito de inovação, sou empreendedor também no tempo que sobra e tenho trabalhado com tecnologias educacionais aí tem uns 5, 6 anos pelo menos. Guilherme Peterson, muito obrigado, bem-vindo mais uma vez. Agora mudou um pouco a tua vida, então precisa nos atualizar. Bom, a atualização é que chegaram minhas gêmeas, então a vida está um pouquinho mais corrida, as olheiras um pouquinho mais profundas, mas a felicidade está cada vez maior. Então... Gêmeas? Gêmeas. Qual o nome? Helena e Alice.
São gêmeas idênticas e idênticas ao pai também. A mãe, eu não sei onde é que ela botou as coitadas delas, mas a mãe, não sei onde ela botou os cromossomas dela dentro das duas, mas estão lá em algum lugar, vou ter que descobrir com o tempo agora. Eu tenho a impressão que o cirurgião pediátrico, que tu é obstetra, para acompanhar a gestação deve ser muito ansiogênico, né? Na verdade, agora, depois do nascimento, eu já atendi 2 Helenas. E a gente acaba relacionando, assim, sabe? Então, é uma vida diferente. Agora tu bota a emoção muito mais, assim. A gente tenta não mudar muito o comportamento, mas é impossível não mudar. Sabe que os meus tios, por parte de mãe, são gêmeos, e na família da minha esposa também tem gêmeos. Como minha esposa é mais velha, ela é 8 anos mais velha do que eu, na primeira gestação a gente até desejou que viessem gêmeos para encaminhar mais rápido, mas é um desafio aí, Guilherme, porque dizem que 1 mais 1 não é 2, né? No caso de gêmeos é 11. Desejo sorte. Mas qualquer assunto relacionado à inovação, a forma de ver o mundo, é uma coisa que me atrai, assim. Então, essa nova vida que nós temos na era da informação, essa capacidade de a gente estar em qualquer lugar e todo lugar ao mesmo tempo, com todas as coisas ruins e ruins disso, trazem um incentivo para a gente discutir tanto as dificuldades quanto as benesses dessa situação toda, né? Então, a gente tem aqui um entusiasta desse tipo de educação, vamos conversar, então. Mas, William, um pouco antes da gente conversar de EAD, né? Tu disse que tu é acupunturista ou acupunturiatra. Como é que você chegou nisso? Uma coisa que você sempre quis, sempre teve interesse? Como é que acabou fazendo essa especialidade? Eu sempre costumo dizer que eu sou muito abençoado e muito agradecido, né? Então, o que aconteceu é que eu tinha muita dúvida do que eu desejava fazer de especialização quando eu estava terminando a faculdade. E eu me formei em gabinete na metade de 2015. A minha turma é a 2014. E aí, por um acaso também do destino, eu consegui dar o início na especialização ainda no ano de 2015. E fez que eu não perdesse esse ano, né, como um todo. Então, eu consegui dar o início na minha especialização. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem residência médica ainda, a gente só tem curso de especialização pela ANRIGS. São poucos lugares no Brasil ainda com residência médica em acupuntura. E eu já era paciente. Eu tenho alguns amigos orientais, né, que conhecem, assim, que já tinham falado muito sobre, e eu tinha me aventurado durante a faculdade ainda como paciente e percebi os benefícios e achei algo interessante de aprender mais, estudar mais. Então, no início foi um pouco de acaso, um pouco de curiosidade. E aí eu tinha uma dúvida muito grande se eu faria algo como uma especialidade clínico-cirúrgica, otorrino, por exemplo, né, me chamava sempre a atenção, ou se eu seria mais tradicional e tinha um grande dilema entre a clínica e a pediatria. Eu disse, então eu vou fazer esse curso, é um curso, eu consigo conciliar com o trabalho, já estava fazendo alguns plantões, enfim, e aí acabei me apaixonando completamente, né, e já eliminei a dúvida na raiz. Então, com a acupuntura, hoje eu faço no consultório todas as manhãs, e a gente no Ocidente, a gente acaba tratando muita dor apenas, né? No Oriente tem toda uma cultura muito diferente, a acupuntura faz parte da medicina tradicional chinesa. Na China, inclusive, só o profissional médico também pode fazer acupuntura, e aí o médico, eles têm as duas formações, as duas medicinas. Na Austrália, da mesma forma, né? Mas existe então a medicina ocidental, como a nossa, né? Resumindo, e a medicina tradicional chinesa, e a acupuntura é uma parte disso. Então, aqui no Brasil, a gente tem também uma longa discussão aí de bastante tempo, e já transitou em julgado processos no STJ ou STF contra todas as outras profissões, e por um conceito muito simples, eu acho que todos que nos ouvem também conseguem entender de forma muito
transparente, não é só o ato de realizar um procedimento invasivo, mas o tratamento com acupuntura passa por um diagnóstico, né? Passa por um ato invasivo, mas também por um prognóstico. E hoje quem faz essa união, né, desde a investigação, o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico, são 3 tipos de profissionais diferentes. O médico veterinário, o odontólogo e o médico, cada um na sua área de atuação. Então, hoje, no Brasil, pela lei, a lei que é vigente, só essas 3 categorias profissionais poderiam exercer a acupuntura, né? Então, certamente a medicina dá uma base muito importante. Desde o princípio a gente tem uma dedicação muito grande em carga horária, né? Anatomia, fisiologia, bioquímica, todas essas disciplinas mais básicas, mas que hoje eu vejo a importância, né, de como realmente é importante a gente aprofundar nesses conceitos. Mas, né, voltando lá ao uso da acupuntura no Brasil, é basicamente dor. Claro que se trata muitas outras condições, o processo diagnóstico ele é um pouco diferente. E eu, especificamente, trabalho junto de uma academia, então praticamente 80%, 90% dos meus pacientes são atletas. Maratonistas, ciclistas, triatletas, paraquedistas, surfistas, aí todos os tipos, golfistas, tenistas, né? Todos os tipos de atleta, e aí eu trato basicamente dor osteomuscular. E eu adoro o que faço, fico muito feliz, assim, a gente consegue ter um resultado muito bom na dor. Pacientes aí com 5, 7, 10 anos de dor, a gente consegue resolver com poucas agulhas. Fico muito feliz aí com o resultado que a gente alcança. E ao mesmo tempo, é interessante porque você trabalha com um projeto que chega à maioria dos médicos de forma indireta, assim, que é o PROAD. Quase todo médico que trabalha em hospital maior já ouviu falar do PROAD, já teve, talvez não saiba, mas algum contato indireto com o projeto do PROAD. É algo que vem crescendo, né? Como é que funciona o PROAD? Como é que tu se inseriu nele? O que é o projeto? Então, foi curioso. O convite que me foi feito para trabalhar no hospital foi pelo antigo superintendente de Educação, Pesquisa e Responsabilidade Social do Moinhos, que foi o Luciano Ramos, colega nosso médico também. Por conta de outra iniciativa, ele era uma das pessoas que eu gostava de manter um contato, eu o conhecia já há algum tempo, e numa dessas reuniões que eu tinha com ele para atualizar dessas coisas que eu vinha fazendo fora da assistência, uma delas era justamente o EAD, ele me fez o convite para trabalhar no hospital, isso meados de 2018. E aí eu acabei entrando, de fato, em abril de 2019, estou desde então lá no hospital. E o PROAD, ele tem um conceito que ele, até às vezes, por desconhecimento dos colegas, enfim, ele é criticado, mas ele tem um conceito muito importante que os hospitais que participam do programa, eles, ao invés de contribuírem, né, para com o governo, com os impostos, né, com os tributos, eles investem esse recurso no desenvolvimento institucional do SUS, é isso que diz o nome do programa, Programa para o Apoio e Desenvolvimento Institucional do SUS. E a gente tem macro grupos de projetos, tem projetos de educação, então no caso do hospital eu faço a gestão desse portfólio, tem projetos de pesquisa, tem projetos de consultoria, gestão, avaliação de tecnologias, tem projetos de assistência, então são grandes grupos de projeto. E o Hospital da Restinga, aqui em Porto Alegre, é talvez o maior exemplo dessa aplicação de recurso. Hoje é um hospital que é administrado pelo Vila Nova, se não me falha a memória, mas que foi devolvido, então, à gestão municipal, e aí eu preciso confirmar a data, talvez 2016, enfim. Aí como eu não estava ainda na instituição, eu não lembro. Mas o que eu quero dizer? A Zona Sul de Porto Alegre, então dentro do bairro Restinga, tem um hospital de infraestrutura excelente construído com recurso
público, digamos, mas não foi nem o governo municipal, estadual, nem federal que fez esse investimento, foi o Hospital Moinhos de Vento através dessa, digamos, isenção fiscal. Ele destinou o pagamento dos tributos, ao invés de pagar o governo, na aplicação, né, do recurso para a construção de um hospital. E outros projetos, nos últimos 2 triênios principalmente, muitos projetos de pesquisa, muitos projetos de educação. Só os de educação, no ano passado, a gente certificou 80 mil pessoas no Brasil, 80 mil profissionais de saúde. Vigilantes sanitários, né? Isso só através do Moinhos? Só através do Moinhos de Vento. Vigilantes sanitários, técnicos de enfermagem, enfermeiros, daí toda a equipe multiprofissional, médicos também. Só um curso do projeto Pesquisa Clínica são 157 horas de EAD autoinstrucional no tema Pesquisa Clínica. Então, realmente é um conteúdo de muita qualidade, dá praticamente uma pós-graduação e totalmente gratuito. Então a ideia ela é muito boa, claro que precisa sempre ter um controle, e hoje tanto as áreas técnicas do Ministério quanto as próprias instituições fazem esse controle muito fino, assim, de como se usa, se destina esse recurso, né? Os projetos são aprovados por triênios e existe toda uma auditoria, inclusive Tribunal de Contas, né? Então, eu acho que às vezes tem um pouco de crítica pelo desconhecimento, mas o alcance que consegue se dar nesses projetos assistenciais, inclusive, também é muito bom. Um análogo à Lei Rouanet da Saúde, basicamente, para então. Eu desconheço assim a fundo a Lei Rouanet, e até recentemente a gente tem visto muitas críticas aí, né, pela questão política, mas a ideia é levar tanto projetos que possam instruir melhor o profissional para prestar uma melhor assistência, quanto de fato entregar uma assistência de qualidade. A gente tem projetos colaborativos entre todas as instituições, por exemplo, entre todos esses hospitais de telemedicina. Então, está levando telemedicina na ponta. No Moinhos de Vento tem um projeto que é muito, assim, de muito orgulho para a instituição, que é até da área de atuação do Guilherme, que é de tele-UTI pediátrica. Então, assim, se não me falha a memória, alguns estados do Nordeste, do Norte e Rio de Janeiro tendo rounds semanais com a equipe de telemedicina do Moinhos de Vento para diminuir, basicamente assim, a redução foi de 75% de mortalidade nas UTIs por conta de uma assistência continuada aí com o apoio da equipe do Moinhos de Vento. Eu já participei de alguns rounds com eles lá e realmente é fantástico, assim, a forma com que se consegue se colocar lá e criar uma parceria para transmissão de conhecimento, basicamente, é entender a situação lá e passar a ótica daqui. Às vezes a gente consegue trazer gente de fora também, é bem interessante, assim. E isso em específico de TI, né? Os dois fazem parte do núcleo de inovação aqui, Guilherme coordenador. Vocês fizeram algo parecido, né, em relação ao TI na pandemia, né? Como é que foi essa experiência de vocês? Durante a pandemia, a gente até do Moinhos, o grupo que saiu, mas uma estrutura muito mais enxuta, que visava fazer a assistência longitudinal dos pacientes em UTIs vinculados à Covid. Dessa forma, se faz a rotina do paciente, a discussão do caso dia a dia, em UTIs pequenas, em que tu não tem um médico rotineiro e acaba ficando as decisões na mão do plantonista, que não tem a ideia exatamente do longitudinal do paciente. E que muitas vezes nem era um intensivista, principalmente no interior, né? Às vezes passava um turno sem intensivistas. O que leva a isso? Leva ao aumento do tempo de intubação, porque muitas vezes se aguarda o intensivista ou alguém com mais experiência para fazer a extubação do paciente. Aumento do tempo entre tu conseguir tirar o paciente da UTI, ou seja, quanto menos tempo um paciente fica na UTI, menos pacientes conseguem ser tratados, né? Então, tu multiplicar a quantidade de atendimentos passa também por reduzir o tempo de internação. Falar que UTI é um lugar perigosíssimo, né? É um dos lugares mais perigosos do hospital, próximo do bloco cirúrgico. É fato. Sim. Mas, por exemplo, como é que funcionava? O médico que atendia na UTI, eu trabalhava numa UTI como plantonista no interior do estado, ele tinha como recurso um suporte
Era através de mecanismo eletrônico com câmera de alta definição, que pode ser agora até num celular ou num tablet, com que se conversava tanto com o plantonista e às vezes até com o próprio paciente. E se trocava ideias se trocava o quadro clínico para fazer o manejo dia a dia do paciente. Como uma interconsulta, né? Uma interconsulta, como uma assistência ao paciente. Focado no paciente, tanto que a... Teleorientação. A teleorientação, exatamente. E é vinculado não ao serviço, e sim a um leito hospitalar. Então era contratado por leito. O que trouxe benefício, especialmente no caso de São Gabriel, que foi uma cidade que foi muito afetada pela questão de falta de assistência, assim, e deu uma boa folga para eles lá, que conseguiram melhorar o atendimento. Isso foi naquele mês do maior caos na saúde aqui, que não tínhamos profissionais, os leitos estavam escasseando. Falta de medicamento, então isso aí foi muito útil. E a gente espera que, não que aconteça de novo uma situação dessas, mas tornar esse tipo de tecnologia mais... retirar um pouco dos medos e dos preconceitos em relação a esse tipo de tecnologia, tornar mais fácil os serviços conhecerem, entrar em contato com esse tipo de suporte, e dá muito boa sorte para essa equipe que entrou em parceria. A pandemia ela deu uma acelerada em alguns processos, né? Principalmente quando a gente fala em telemedicina, né? Um pouco no ensino EAD, até bastante no ensino à distância, mas o que vocês acham? Vocês acham que a pandemia acelerou esse processo, quebrou algum preconceito ou não? Ou é só momentâneo? Isso tudo vai voltar agora, vai voltar o preconceito, vai voltar esse recuo que às vezes a gente tem com o ensino à distância e saúde? Numa questão política, é tudo temporário. Porque a telemedicina, do jeito que ela foi liberada, foi durante o tempo que era decretada a pandemia. No momento que se deixar de ter pandemia, todos esses recursos que nós temos agora vão deixar de ser autorizados por lei. Tanto que uma grande questão é que essas teleconsultas que estão sendo feitas agora, que tem vários serviços que estão usando, elas carecem da regulamentação do CRM, eles entraram por cima do CRM, por uma lei federal que se mostrou bastante útil, porque era uma demanda que existia e que era necessária realmente. Mas agora, arrefecendo a pandemia, pode ser que a gente precise discutir muito rápido dentro do CRM, dentro do CFM, a regulamentação desse tipo de atuação médica, que não substitui o médico, né? É só mais uma ferramenta para conseguir tratar o paciente. Já eu com preconceito contrário, né? Porque eu tenho um preconceito favorável a esse tipo de tecnologia. Porque a minha impressão é que ficou muito bem estabelecido, né? O uso da telemedicina, o acesso à consulta médica. É difícil a gente voltar né? atrás. Eu acho que não se volta, até pelo movimento de mercado. A gente tem grandes corporações com já os processos muito bem estabelecidos e, mais do que isso, a população já muito habituada, né? Então existe também um movimento popular de o paciente não precisar fazer um deslocamento para uma consulta. E claro, acho que aqui também tem que pontuar para qual necessidade se faz uso da telemedicina. A telemedicina nunca vai substituir o médico, nunca vai substituir o exame clínico como um todo, mas para coisas pontuais ela tem um uso muito importante, né? Especialmente no interior, onde não se tem o acesso a consultas de especialista. Eu, por exemplo, embora seja totalmente favorável, jamais vou conseguir arremessar agulhas pela tela, então, né, ainda eu jogo contra mim mesmo, mas é a tecnologia que, na minha opinião, chegou já para ficar há algum tempo, e eu acho que a regulamentação ela acontece com o carro andando, assim, em paralelo. E a outra questão que a gente aqui, enquanto sindicato médico, acho que a gente tem um papel fundamental, inclusive de provocar essas discussões, porque oportunizou também uma nova forma, uma nova modalidade de trabalho médico. Hoje eu tenho amigos que, inclusive, conversei com um tem umas 2 semanas, ele disse, eu estou super bem, estou feliz, trabalho para uma empresa de São Paulo de telemedicina na atenção básica,
o Vinícius até conhece, um amigo em comum, e disse: eu fico 95% do meu tempo em casa. Ele também ele tem 2 filhas com idade muito, muito próxima das minhas, né? O meu filho vai nascer agora no final de janeiro, o segundo, então ele também tá grávido e é para a mesma época. Então a gente tem essa afinidade também nesse sentido, e aí ele tem dito que tem ficado muito feliz porque ele consegue entregar uma assistência de muito boa qualidade, com um retorno muito positivo da população atendida, e ele faz 95% do trabalho dele home office, seja em casa, né, seja no escritório, no consultório, em qualquer lugar. Então a gente também precisa olhar com essa outra ótica de um sindicato que defende o profissional médico para que as relações de trabalho também sejam adequadas. E talvez ninguém esteja discutindo ainda, né? Principalmente as grandes empresas, as grandes corporações que fazem essas contratações, eu não lembro da gente ter discutido aqui internamente se precisa prever algum tipo de cláusula diferente, né? Que tipo de risco esse profissional médico tem. Então, acho que tem que estar na mesa. E tem uma outra questão também vinculada ao pensamento de um sindicato médico é botar esse tipo de atendimento, esse tipo de forma de trabalho médico na mão do próprio médico. Ele trabalhar por si só, fazendo o seu consultório virtual e usando a ferramenta para o seu paciente, né? Não vinculado assim, a corporações maiores, porque o médico na maioria das vezes, o profissional liberal por excelência, o profissional que as pessoas vão no hospital atrás do médico e não atrás do hospital, muitas vezes, né? Apesar de que esse movimento de mercado está tentando ser feito aqui no Rio Grande do Sul e acho que no Brasil inteiro. A relação médico-paciente, ela vai ter que se moldar, mas ela não vai deixar de existir. Claro. E não querendo tomar a guia do programa aqui. Por favor, não tem guia. Mas assim como a pandemia mudou essa visão da telemedicina, ela acelerou também a entrada, a democratização, por assim dizer, da era da informação. Porque o que se tinha antes, a medicina que se tinha antes do médico detentor do conhecimento está cada vez mais longe da vida diária. Porque muitas vezes as informações chegam antes para o paciente do que para o médico. E o médico vai ser o profissional que vai, não digo exatamente tutorar, mas vai pegar a informação crua da produção científica para fazer para ruminar, para digerir, para trazer para o paciente a informação da forma com que se aplique ao seu dia a dia. Porque a era do Dr. Google agora é pandêmica, né? A forma de pensar em informação como um todo, desde vacinas até formas de tratamento e até prognóstico, isso mudou, não vai ser mais do jeito que era. Acho que esse é o ponto que a maioria das pessoas confunde, inclusive os médicos, né? Quando a gente fala tanto sobre ensino à distância quanto telemedicina, né? Que o conhecimento, né? A aquisição do conhecimento é o fim, né? Não é o meio. Tu digerir esse conhecimento, tu construir esse conhecimento vai fazer com que você preste um bom atendimento ou tenha uma boa assistência, né? O que eu acho que as pessoas têm medo, porque a maioria faz, porque é o caminho mais fácil, é que os outros pensam e te passam a informação e você só segue. Por isso que a informação é tão acessível. A informação, ela é acessível, mas a informação de qualidade, ela tá tão difícil quanto antes, porque a gente precisa estudar. Não basta agora hoje tu abrir... Mais difícil, porque tem mais informação errada, né? Então não basta, qualquer médico hoje vai trabalhar em qualquer lugar e tem tudo na palma da mão. Não tem. Pode ter lá o básico, mas para usar aquilo como ferramenta diagnóstica, como avaliação clínica, precisa de outro conhecimento, precisa ser apropriado conhecimento. Senão não precisaria do médico, né? Exatamente. Então eu acho que existe um pouco a confusão desses termos, né? Que as pessoas acham que o fato de existirem outros meios de consulta, outros meios de aprendizado, fazem com que
automaticamente os médicos deleguem a sua capacidade de pensar para essas ferramentas, o que não é verdade. Isso aí traz a questão da tecnicização da medicina depois da revolução do relatório Flexner nos Estados Unidos, né? Porque antes, não sei se é de conhecimento amplo. Mas explica, acho que é melhor explicar. O relatório Flexner foi a forma com que os Estados Unidos, a Academia Americana, conseguiu definir o que era medicina e o que não era. Porque antes disso, qualquer pessoa que se dizia médico poderia trabalhar como médico. Trabalhava com criopraxia e era considerado médico. Trabalhava com cirurgia, era considerado médico. Eles resumiram a forma de trabalho médico a alguns preceitos de faz diagnóstico, trabalha com um tipo de conhecimento técnico de medicina, daí se consideraria médico. O que antes disso, médico era qualquer um que prestava atendimento. E essa nossa geração da informação mostra que o médico tem que se abraçar no que era originalmente o médico. Que o médico é a pessoa que que abraça o paciente, que traz o cuidado com o paciente para si, pensando nessa questão de prognóstico, de orientação do paciente, das boas práticas de saúde, mas também é o médico que vai dar o ombro para o paciente terminar o chorar, vai ser o que vai trazer a felicidade de um tratamento curativo também. Então isso o médico precisa se abraçar. E se a gente deixar de pensar que essa é o principal ponto da medicina, a gente vai se tornar um terapeuta qualquer que está qualquer mídia social vai estar cheio. Então, isso com telemedicina, com atendimento presencial, com uma palavra no WhatsApp, isso é tudo medicina. Além desse projeto de vocês, dessa teleorientação, né, para as UTIs, vocês tiveram outros projetos, né, principalmente relacionado à educação à distância. Um deles foi o Simers Edu, que eu acho que é o que mais cresceu durante esse período, né, de pandemia, e outras entidades também tentaram construir algo semelhante, né? Como é que foi assim a ideia do Simers Edu? Como é que nasceu e o que vocês têm a dizer assim sobre? Bom, eu posso falar da ideia original e vou passar a parte da operacionalização para o Adami, porque ele é o visionário principal desse sistema, porque eu realmente não entendia como é que era, e ele tem uma visão estratégica disso muito melhor do que qualquer um de nós. Mas se notou, com essa escassez de recurso humano, principalmente qualificado, com experiência na UTI, que os médicos que estavam prestando atendimento careciam de alguns treinamentos mais específicos de UTI. Dessa forma, se juntou com a Sociedade de Cirurgia com a Sociedade de Medicina Intensiva, Sotirx, para produzir alguns cursos voltados especialmente ao cuidado do paciente crítico. Sendo principalmente a manutenção do paciente em ventilação mecânica, que é uma questão extremamente complexa quando se pensa numa doença pulmonar, como é a Covid, e a pseudoanalgesia, que também é um ponto-chave que aumenta o tempo de internação e acaba tirando a capacidade do sistema de atender mais pacientes. Então se fez o contato com eles e com a Star Learning, que foi nossa parceira e que eu vou passar agora para a Dani. Só é importante, acho que, trazer uma questão contemporânea, né? Durante a pandemia, né, principalmente nos piores momentos, houve necessidade de mais médicos atendendo, né? Principalmente em UTI, em sala de emergência. E nem todos tinham domínio teórico nem prático, né? Principalmente dessas questões, né? Manejo de ventilação mecânica, pseudoanalgesia, paciente crítico grave. E não era uma demanda
só dos médicos, era uma demanda da sociedade. Então essa foi uma resposta à necessidade da sociedade. Então, o Guilherme falou um pouco de ser visionário, assim, eu tenho, não é nem uma crítica, mas é uma visão de futuro mesmo, assim. E se a gente olhar para os Estados Unidos, a gente tem um modelo já muito bem consolidado. Quando a gente fala de assistência médica, o especialista, né? Hoje, claro que isso é individual, né? Isso é com relação à formação, ao caráter de cada um. Então, não quero entrar nessa seara individual. Mas hoje, aquele médico que é especialista e que ele tenha feito a sua especialização há pouco tempo ou há décadas, né, 30, 40, 50 anos, a busca pelo conhecimento atualizado é profissional dependente. O que eu quero dizer com isso? Se o profissional não quiser buscar atualização, não tem ninguém que lhe exija isso. Então a gente teve tentativas, penso que até frustradas, inclusive do CFM, da AMB, de criar esses processos de revalidação da especialização. E hoje a tecnologia ela permite que, mesmo que isso não esteja estruturado institucionalmente, a tecnologia permite que a gente use ferramentas que já estão disponíveis, onde a gente consiga mensurar o desempenho do indivíduo, seja um profissional médico, seja um estudante, né, qualquer tipo de pessoa, através de poucos questionários. Então a gente tem uma aula, por exemplo, como essa de sedanalgesia, e a gente poderia avaliar quais os gaps de conhecimento de cada profissional. Então eu vou trazer um exemplo muito simples, falando dos profissionais de enfermagem, né? Como é que, até uma pergunta para o Vinícius, como é que tu acha que foi feita a seleção dos profissionais de enfermagem, né? Tanto enfermeiros, enfermeiras, mas de técnicos também, para serem deslocados de outras áreas assistenciais para atender em UTI e emergência nos hospitais, com o aumento o aumento dos pacientes graves, principalmente por conta do Covid. Como é que será que foi feita essa alocação nos grandes hospitais, nos grandes centros? Eu acredito que não foi feita seleção nenhuma, foi quem tinha disponibilidade de trabalho. Isso. E se a gente tivesse assim, se a gente pudesse escolher, hoje a gente tem tecnologias que é onde a gente aplica pequenos testes, assim, a gente costuma chamar de pílulas de conhecimento, né, ou de microaprendizagem, microlearning. A gente entrega um conteúdo fragmentado em pequenas pílulas e a gente faz poucas questões, poucos testes para avaliar a retenção do conhecimento e também para avaliar o desempenho das pessoas. E as ferramentas podem nos ajudar a sugerir tanto conteúdos diferentes para as diferentes pessoas, a gente chama isso de ensino adaptativo, mas poderiam, do lado da gestão, ajudar a distribuir melhor dentro de uma organização os profissionais para atender em diferentes áreas. Então a gente poderia sugerir que, né, nesse momento, pensando aí num potencial recrudescimento da doença, a gente poderia direcionar o profissional mais qualificado para aquele atendimento e não necessariamente aquele que o coordenador ou o gerente indica, né, ou só aquele que se voluntaria. Como é que a gente consegue isso? Através da tecnologia. E a tecnologia já está pronta, ela já está à disposição, mas aí o interessante é a gente começar a modular, e acho que um desejo nosso aqui, né, desse grupo é também conseguir fazer essas entregas para o médico, a gente entregar um conteúdo de qualidade e a gente conseguir entregar também indicadores individuais para o médico poder aperfeiçoar, o médico poder aprimorar o seu conhecimento na sua especialidade ou em assuntos genéricos, né? Seja de gestão, de liderança, de educação financeira. Então a minha visão de futuro é essa, que a gente consiga vivenciar cada vez mais um ensino personalizado de acordo com a minha deficiência, com o meu gap de conhecimento em qualquer área de conhecimento. E assim, a gente teve que trocar o pneu do carro andando, né? Nesse período de pandemia e ensino à distância e telemedicina. Em específico, tá? Em relação ao ensino à distância, o que vocês enxergam para os próximos anos? Ainda mais é um ano de processo eleitoral que nós vamos enfrentar, né? Porque no Brasil a gente enfrenta o processo eleitoral, porque é sempre uma grande comoção pública.
o que vocês enxergam que vão ser os próximos passos, e nós como médicos, especificamente nós como entidade médica, qual deveria ser a nossa posição, nossa relação com essas inovações? Inovações não, né? Essas realidades da prática da medicina. Bom, primeiramente eu vou trazer algumas coisas boas, mas depois 2 medos muito grandes que eu enumero, assim, que eu até quero discutir com o Adame, porque eu tenho certeza que ele vai me tirar um pouco desses medos. Mas primeiro que a facilidade que a gente tem de se conseguir conteúdos dos mais diferentes ao redor do mundo se mostrou muito benéfico para o trabalho médico, independente da área de atuação, durante esses 2 anos. Foram congressos e congressos que foram de forma livre ou até alguns pagos, mas de um custo muito menor do que o congresso presencial, em que se conseguiu conteúdos de congressos internacionais que tu vai consumir durante o intervalo entre uma consulta e outra. Que você nunca imaginaria que você participaria, que você acompanharia e estava na palma da sua mão. Isso. Que são conhecimentos que fazem diferença pro dia a dia do médico. Outra coisa, a necessidade que a gente tem de absorver conteúdo novo é cada vez mais rápida, e essas inovações trazem essa facilidade. Técnicas estão sendo inventadas na minha área de conhecimento a cada momento, e a gente precisa se apoderar dessa. Minha área de conhecimento é a cirurgia pediátrica, né? Então são técnicas, ideias novas que surgem e não são aplicadas porque elas não funcionam, mas de qualquer forma elas surgem e a gente precisa ter contato com elas. Então isso facilitou bastante. Acho que essa cicatriz vai ser boa para o crescimento do trabalho médico. Agora, a forma com que está se desenhando é trazer para cada vez para o início do desenvolvimento do médico. Então, faculdades de medicina que vão trazer teleeducação para dentro da faculdade, que talvez o médico na sua formação não esteja preparado, ou isso vai trazer alguma dificuldade para a formação. Porque o entendimento do professor da medicina, o entendimento do tutor do lado, vendo o aluno se desenvolver, vendo o médico se formar, isso eu tenho a impressão que é fundamental para o crescimento do aluno, para o crescimento do médico. Fazer medicina sem um contato íntimo com o paciente, sem um contato íntimo com o seu tutor, pegando todos os nuances da fisiologia humana, do desenvolvimento psicológico do ser humano, não sei se a gente conseguiria ter capacidade de fazer teleeducação nesse sentido. Mas esse é o ponto, né? A gente já não faz. Hoje, com o número de faculdades que nós temos, nós já não temos todos os estudantes de medicina tendo contato com o paciente, muito menos tendo um tutor. Então, essa é uma culpa que a teleeducação não pode carregar. Não, mas são as duas dificuldades. Conseguir entender o processo do aprendizado, e porque dúvidas e coisas surgem em qualquer atendimento, e a gente, quem fez educação por tele de línguas, sabe como é mais difícil tu conseguir pronunciar, falar da forma correta olhando no computador, do que um professor do teu lado mostrando como fazer a pronúncia. Da mesma forma, tu entender, ter o contato do médico, fazer o contato médico-paciente por tele, originalmente por tele, eu não sei se seria possível ter o mesmo aprendizado do que fazer presencial numa faculdade de medicina, por exemplo. Eu parto do pressuposto que a gente jamais deve deixar de tocar o paciente, né? A gente talvez perdeu isso com o tempo, especialmente na nossa formação. Eu vejo que a formação dos médicos mais jovens muitas vezes tem cada vez menos contato com o paciente, mas esse processo de saúde, doença, né, e o processo, a nossa rotina de atendimento ao paciente, eu tenho visto isso muito no consultório, porque eu preciso de fato, né, tocar no paciente, porque eu vou precisar agulhar ele. Então,
a gente talvez perdeu um pouco do nosso espaço também, enquanto médicos, né, na nossa profissão, por naturalmente ter um pouco desse distanciamento. E aqui não acho que não é o foco da discussão, mas é um ponto de atenção que eu trago, assim, que para a nossa medicina, para o nosso trabalho ser de excelência, a gente deve sempre ter essa relação com o paciente, não só uma boa relação médico-paciente no processo de entrevista, né, na anamnese, mas proceder bem ao exame clínico criterioso do paciente, ter esse contato próximo do paciente. E isso naturalmente é impossível de ser feito pela tecnologia. A tecnologia ela tem que servir para aquilo que lhe cabe. Então, o nosso trabalho enquanto médicos e também aqui enquanto sindicato médico é a gente orientar e discutir quais são os melhores usos da tecnologia. Qual é a melhor finalidade, quais são os melhores resultados, porque hoje a gente já tem capacidade, inclusive, de analisar indicadores de melhora, como esse que eu citei, né, de um projeto lá do hospital, de melhora na assistência, porque os profissionais que antes faziam o manejo dos pacientes ou não tinham muito conhecimento de algumas doenças raras, por exemplo, ou de doenças complexas, ou faltavam especialistas à disposição, por exemplo, em UTIs neonatais e pediátricas. Então, para esse tipo de teleorientação, daí no caso é de um médico para outro médico, sem sombra de dúvida o ganho é facilmente mensurável. E aí o meu receio, um pouco até diferente do Guilherme, é que a gente tem cada vez mais uma quantidade infinita de conhecimento à disposição do profissional, especialmente do profissional em formação, lá do estudante de medicina. Isso era algo que me afligia muito, porque a gente tem, hoje com a tecnologia, a gente tem esse conhecimento não só no livro, seja ele físico ou e-book, não só no artigo científico, e aí, né, publicação científica a gente também tem um universo todo à parte de uma dificuldade de se manter atualizado, e também de entender, de conhecer as evidências de qualidade, mas a gente tem outros formatos, a gente tem realidade aumentada, a gente tem realidade virtual, a gente tem simulações, seja com animação, seja com pacientes reais gravados, e essa quantidade de formatos, como o conteúdo é oferecido para o estudante, eu penso que é um fator até de preocupação, e a gente tem visto uma ansiedade muito grande também, especialmente dos mais jovens, de também não ter uma orientação. E aí eu penso que o papel do educador, o papel do professor, cada vez mais vai ser de ser um curador desse conteúdo, de orientar a moçada, né, desculpa a palavra, mas orientar os nossos colegas mais jovens de como aprender, de como passar por esse processo de ensino-aprendizagem, que ele, claro, vai ser doloroso porque a gente estuda demais, né? A gente abre mão da nossa vida pessoal, a gente abre mão da nossa família, abre mão do lazer, principalmente nessa década aí de formação, desde a faculdade até a especialização. Claro que o objetivo de todos nós é muito nobre, né? Mas como eu vou fazer a minha melhor formação tendo acesso a tanto conteúdo em tantas formas diferentes? E eu acho que não tem, é uma pergunta aí, né, uma pergunta de $1 milhão, não tem uma resposta. Mas o melhor educador, na minha avaliação, é aquele que consegue orientar o estudante e o residente, no caso em formação também, para que ele faça o melhor uso desses conteúdos e dessas modalidades, né, desses diferentes objetos de aprendizagem. É que uma realidade universal, né? As tecnologias, elas não entram para substituir, elas entram para se complementar. É aquela história, bom, desde o fim do jornal. O jornal não acabou, ele migrou para um meio digital. O rádio continua até hoje. A televisão vai continuar, ela vai mudar o formato, vai virar mais YouTube, mais streaming, mas a televisão, o formato da televisão vai continuar. Medicina, vou usar uma hipérbole aqui, mas até meio grosseira, quando começo a conversar que os médicos do futuro não vão precisar do esteto, vão ter um ecógrafo no telefone, dá vontade de jogar o ecógrafo na cabeça dele, porque
o esteto vai continuar sendo útil, porque ele é útil, sempre vai ser, tu vai conseguir usar ele, e ele vai ser uma ferramenta, talvez de mais baixo custo do que um ecógrafo, mas o ecógrafo vai entrar para auxiliar nas coisas que o esteto não vai ajudar. Da mesma forma, a cirurgia por vídeo, agora a robótica, e agora com as cirurgias com realidade aumentada e cirurgias com inteligência artificial fazendo parte do procedimento, elas não vão substituir a cirurgia aberta, a cirurgia da mão, aquela do entendimento do cirurgião no momento do ato cirúrgico. Elas vão entrar para complementar. As inteligências virtuais que estão entrando cada vez mais rápido, e agora com a forma do 5G de entregar a informação mais rápido em tudo que é canto, a inteligência artificial ela vai estar disponível não para substituir o médico, mas para ser uma ferramenta que o médico vai usar para tirar aquela carga de trabalho dele, que pode ser delegada para uma inteligência artificial. Então essa ideia, voltando agora para a educação, essa ideia de que a educação vai substituir a teleeducação vai substituir a educação presencial, não funcionaria, não tem como, na minha opinião. Todo ato de ignorância frente a uma inovação busca um vilão, né? Então essas tentativas de vilanizar essas novas não, né? São bem estabelecidas, só que não são tão bem reconhecidas, né, no nosso meio. Para mim, a maioria desses atos são de ignorância, assim. E são os produtores de lã brigando contra os teares, de novo. Exatamente. Bom, William, Guilherme, queria agradecer muito pela participação. Acho que tem tópicos específicos que a gente pode falar sobre para se alongar mais. A gente nem rabiscou a superfície ainda. Não falamos do estado da educação médica, que acho que tem relação direta com a capacidade de ensino à distância. Prova maior, justamente a pandemia, né, que todas as faculdades se tornaram EAD. Agradecer muito a participação de vocês. O William não sabe, o Guilherme sabe que tem um novo pedágio no fim, né? Não é só o primeiro. Que tem que escolher uma música para encerrar nosso programa. E não tem muita opção, porque o Guilherme já escolheu, eu escuto as de toda semana, então quem tem que escolher é tu, William. Então eu vou deixar esse espaço para agradecer vocês mais uma vez. Um último recado que vocês queiram dar, algum contato que queiram deixar, alguma novidade que queiram passar para nós. Então, enquanto o William pensa na nossa música final, quebrando a cabeça aqui, Guilherme, muito obrigado mais uma vez. Sim, tu é da casa já, né? Sempre que a gente fala de inovação, tu vai estar junto. Bom, eu quero agradecer e como perspectiva de futuro aí, o Cimeros Edu vai trazer cada vez mais conteúdos e tentar fugir um pouco da atuação médica em si, mas também enriquecer o médico com as coisas que a vida espanca o médico, né? A gente tem duas formas de aprender com os próprios erros ou com os erros dos outros. O problema é que muitas vezes a medicina deixa a gente tão focada em aprender com os erros dos outros na atuação médica que esquece de entender um pouco sobre planejamento financeiro, sobre como se portar em algumas circunstâncias da vida, e que a gente vai tentar trazer aqui via Cimeros Edu para o médico na ponta. Isso aí, muito obrigado. William Adami, muito obrigado também por participar. Tu é outro que vai voltar. Inclusive já tem a pauta aqui, que a gente vai gravar um sobre realidade virtual e simulações em medicina. Tenho muito interesse sobre isso e contamos contigo para gravar sobre isso num futuro próximo. Muito obrigado e espero que tenha escolhido tua música. Pois é, a música eu ainda estou pensando, porque eu gosto de escolher algo que faça sentido aí com o tema. Eu confesso que tem um pouco de dúvida aí. A gente está num terreno nebuloso ainda, não é de desesperança, mas também não é algo de muita alegria. Não é de algo de muita alegria, então eu queria escolher alguma coisa que pudesse fazer sentido para essa nossa conversa. Mas enquanto eu vou pensando aqui em segundo plano, queria agradecer muito o convite. Eu acho que a gente precisa conversar, mas tive uma sugestão muito boa aqui, desculpa a risada. Eu vou aceitar a sugestão do Guilherme. Ele sugeriu Fear of the Dark. Então fica aí a escolha.
E queria agradecer muito, acho que a gente tem que voltar a conversar sobre esses temas, eu acho que a gente tem que estar mais próximo da inovação, porque ela já é realidade, né? E a gente, enquanto instituição, tem que estar acompanhando de perto, tem que ser sabedores desses processos e tem que poder, inclusive, conseguir orientar os nossos colegas médicos quando essas situações chegam, e elas vão chegar com uma velocidade muito grande e vão ser cada vez mais frequentes, né? Seja durante a formação, seja durante a assistência. E aí o meu desejo é que a gente consiga entregar para os nossos associados, tanto médicos quanto estudantes, conteúdos de qualidade e projetos novos nesse sentido, né? Sejam de educação, sejam de assistência, enfim, a gente tem aí, junto do Vinícius, que está fazendo uma transição aí de liderança do núcleo acadêmico aqui do CIMAS, também muitos projetos que ele tira do papel, junto com uma equipe sensacional aí de estudantes, e eu acho que a gente também pode trazê-los mais aqui junto dessa discussão, porque eu, né, embora também jovem junto dos meus colegas aqui, não vivi essa realidade de estar na faculdade durante a pandemia e de ter que passar por essa transição para o ensino digital, e também não faço telemedicina, né? Não faço teleconsulta, teleorientação de pacientes, então a gente também pode trazer essas pessoas junto de nós para falar um pouco da realidade. Eu acho que a gente pode trazer até aqueles que criticam, enfim, fazer um debate, um contraponto, para que a categoria como um todo ganhe, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de continuar com o protagonismo que a gente costumeiramente tem. Essa edição do Hipocast, o ensino à distância na medicina, teve as participações dos médicos Guilherme Peterson e William Adami. O Hipocast é uma produção do Departamento de Marketing e Comunicação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, com produção de Renata Simi, captação e edição de Cristiano Oliveira. Muito obrigado pela tua companhia e até a próxima semana.